Olá, boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria compartilhar mais uma porção da palavra com os irmãos, mais uma porção do texto bíblico, para que nós possamos alimentar a nossa fé, possamos alimentar a nossa esperança, e nesse momento ando um pouco abalado, para que o caos da nossa vida cesse em meio às promessas da palavra de Deus. E para isso eu queria convidar os irmãos a abrirem os seus livros sagrados, a sua Bíblia, na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. O contexto dessa carta, o contexto da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, especificamente nesse verso, nesse capítulo 15, até o final dos versos, é a ajuda, é a proximidade daqueles que podem fazer alguma coisa pelos outros em vez de fazerem a si mesmo. Aqueles que podem fortalecer, aqueles que podem fortificar, aqueles que podem dar esperança, aqueles que podem e devem não reter a bênção, mas espalhar essa bênção a todas e todas que fazem parte da mesma comunidade. Estudiosos, teólogos dizem que a carta de Paulo aos Romanos é como se fosse o evangelho de Paulo aos Romanos. Por todo o seu conteúdo teológico, por todo o seu conteúdo sistemático, além de ser o evangelho, a boa nova, é um tratado teológico que Paulo envia aos romanos. E eu queria convidar os irmãos para nós lermos o capítulo 15. Eu vou ler com os irmãos inteiramente o capítulo 15. A princípio eu ia ler só um verso, mas eu queria ler todos os versos com os irmãos, para a gente ter uma reflexão melhor a respeito disso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, que diz o seguinte: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhe um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só vez e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios se glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, como o povo dele. E mais: louvem o Senhor, todos vocês gentios. Cantem louvores a ele, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Senhor, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos que Jesus Cristo esteja conosco nesse momento,
Nesse momento em que muitas das vezes somos desesperançosos, não sabemos o que fazer, mas que Ele esteja conosco nessa caminhada, nos dando força, nos mostrando que o Espírito Santo possa, neste momento, nos ajudar, Senhor, a falar aquilo que vem de Ti, a ter uma palavra, Pai, de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de conforto. E essas palavras só vêm do Teu coração. Graças e graças te damos, porque o Teu coração não é como o nosso, Pai. O Teu coração é puro. O Teu coração é o coração que traz a paz, que nós não entendemos, que ela excede o nosso entendimento. Então te pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos guiar essa noite. E aquilo que não for da Tua vontade, Pai, não deixe que falemos. Não deixe que nós possamos falar. Nós pedimos, Pai, o Senhor venha ajudar as pessoas que estão agora nesse momento acamadas, Senhor, no leito hospitalar, as pessoas que estão agora nesse momento sofrendo, Pai, aqueles que perderam seus entes amados, queridos, aqueles que foram assassinados injustamente, que o Senhor possa cuidar das suas famílias, que o Senhor possa consolar com o seu Santo Espírito todos aqueles que precisam de consolo nesse momento, nessa hora. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Paulo, no capítulo 15, como nós estávamos conversando, como nós começamos, Paulo vem falando sobre aqueles que podem ajudar, aqueles que não se preocupam somente consigo mesmo, mas também se preocupam com os outros, aqueles que podem fazer alguma coisa pelos outros, aqueles que podem trazer esperança pelos outros, aquele que o apóstolo Paulo diz que são fracos e diz que aqueles que são fortes devem ajudar. Fracos e fortes que Paulo diz aqui não são aqueles que são fracos e fortes no vigor físico, mas são aqueles que são fracos e fortes provavelmente espiritualmente, provavelmente em seus pensamentos, provavelmente no fazer, no ser, no ter. E Paulo diz que os fortes devem ajudar os fracos. Muitas das vezes, ajudar os fracos devem ser pacientes, assim como os fracos são pacientes com os fortes. Então esse texto nos impele a entender em que posição nós estamos. Se nós estamos no grupo dos fortes ou se nós estamos no grupo dos fracos. Se nós estivermos no grupo dos fortes, a ideia é a seguinte, que nós possamos ajudar os fracos. Se nós estivermos no grupo dos fracos, a ideia é que nós possamos aceitar a ajuda dos fortes. É simples. Não tem complicação. Muitas das vezes nós complicamos com o nosso orgulho. Nós não temos o orgulho suficiente para compartilhar. E nós não temos o orgulho suficiente para aceitar aquilo que é compartilhado. Pastor, orgulho suficiente para compartilhar? Nós não temos orgulho suficiente para compartilhar? Não deveria ser o contrário? Bom, se nós estivéssemos falando de qualquer outra coisa que não fosse subtrair aquilo que podemos adicionar, não seria o contrário, ou melhor, seria o contrário. Mas se tivermos de ter orgulho nesse momento, é sim, nos orgulharmos em Cristo Jesus, porque podemos ajudar. Nos orgulharmos em Cristo Jesus, porque temos o prazer de sermos ajudados. Nos orgulharmos em Cristo Jesus, porque somos considerados fortes e podemos ajudar os fracos. Ou muitas vezes somos fracos e podemos ser ajudados pelos fortes. E Paulo deixa claro que essa ajuda vem por meio do alimento. E esse alimento não é só a palavra de Deus. E se fosse só e somente a palavra de Deus, seria o melhor alimento de todos. Mas Paulo diz que esse alimento, que é a palavra, traz uma coisa chamada esperança. Esperança é isso que nós temos falado por todos esses dias. Todas as vezes que nós estamos juntos conversando, nós temos falado sobre esperança.
a esperança que temos, a esperança que podemos ter para vencer os dias maus, para vencer os dias cinzentos. E nós continuamos falando em esperança. Paulo, quando fala à comunidade de Roma, ele diz da seguinte forma: se vocês são fortes, ou os que são fortes, puderem ajudar os fracos a manterem a sua esperança, façam. Nós, da Igreja Batista em Filadélfia, nós somos ainda uma congregação. Somos filha da Igreja Primeira em Parada Modelo. Mas nós temos trabalhado dessa forma, entendendo que se somos fortes em algum momento, é para poder abençoar aqueles que necessitam ser abençoados. E que se somos fracos em algum momento, é para receber a bênção daqueles que podem nos abençoar. Hoje eu venho aqui agradecer até a nossa mãe, a Igreja Batista em Parada Modelo, por toda a ajuda que ela tem nos dado e porque nós entendemos que somos dependentes, não só de Deus, mas também daquele que nos gerou. Daquele que nos gera, daquele que nos mantém todos os dias naquela localidade, naquela missão em Jardim Guapimirim, naquele local que muitas vezes não é bem visto por alguns, mas aquele local que é amado por Deus. Por isso que foi colocada uma agência do reino naquele local. E nós estamos lá lutando, estamos lá compartilhando, estamos lá celebrando aquilo que somente o nosso Senhor Jesus Cristo nos impele em celebrar, que é a esperança dos desesperançados, oferecendo a graça do Senhor Jesus, ou pelo menos mostrando o caminho da graça do Senhor Jesus, para aqueles que vão ser alcançados pela graça, mas perderam a esperança em algum momento, em algum princípio, em alguma curva em que entraram na jornada, no caminho e se desviaram antes de encontrarem a graça do Senhor e Salvador. Talvez esses sejam os fracos que nós precisamos ajudar. Ou esses podem ser até os fortes. A palavra diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez nessa loucura nós sábios não estamos ali para mostrar força, ou nós que somos fortes não estamos ali para mostrar sabedoria. Muitas das vezes nós que somos ou nos consideramos fortes, estamos ali próximos aos fracos para aprendermos. Sim, para aprendermos. Muitas das vezes nós vamos ajudar. E nós saímos de lá com um aprendizado enorme. A Igreja Batista, Filadélfia, localizada em Jardim Guapimirim, tem sido tremendamente abençoada por sua comunidade. Pastor, mas a comunidade são feitas de fortes e fracos? Sim. Fortes e fracos se unem na mesma comunidade de fé, para que haja uma mutualidade, para que ambos se ajudem, para que haja essa ajuda mútua, para que não só A, B, C ou D seja beneficiado, mas para que o benefício seja para os que não participam desses grupos também, que estão em torno da nossa comunidade. A comunidade foi plantada ali para abençoar a localidade. Uma igreja que quer ser relevante, uma comunidade que quer se tornar relevante, ela precisa abençoar a sua localidade a ponto de, se um dia ela não estiver mais ali, as pessoas sintam falta e falem: aquela comunidade de fé que estava aqui, para onde foi? Tanto fomos abençoados, tanto nos falavam de amor, tanto nos falavam de esperança, sentimos falta, sentimos saudade. Aonde eles estão, queremos vê-los. E quando Paulo fala de fracos e fortes, nós podemos também relacionar a esse ponto. De buscarmos aqueles que são fortes, porque nos dão saudade. Nos trazem saudade, nos alimentaram com esperança, nos alimentaram com a palavra de Deus. Nos fortificaram a cada dia. Ah, mas os fracos também nos dão saudade. Sim, porque nos deram toda a possibilidade de exercitar, de passar aquilo que achávamos saber, mas com eles acabamos aprendendo.
Com Ele acabamos aprendendo. Aprendemos a ser melhores pessoas. Aprendemos a ser pessoas que oferecem dignidades a outras pessoas. Aprendemos a amar. Aprendemos a distribuir. Aprendemos a ser misericordiosos. Aprendemos a ser perdoadores. Como Paulo diz aqui, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para com que um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Fortes e fracos, juntos, formando uma só unidade, aprendemos a glorificar o nome do Senhor Jesus. Fortes e fracos, não há diferença, nunca houve diferença. Seres humanos são seres humanos. Se somos fortes, ajudamos os fracos. Se somos fracos, ajudamos os fortes. E assim aprendemos uns com os outros em unidade. Como o apóstolo diz, em unidade, num só espírito, para que glorifiquem o Senhor Jesus, tendo a mesma esperança. Tendo a mesma esperança. E eu queria focar com vocês agora no versículo que nós vamos trabalhar, vamos massificar, vamos intensificar ele nesse momento. Que diz o seguinte, capítulo 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança, meus irmãos, que o Deus que nos proporciona a esperança, que o Deus que faz com que sejamos esperançosos, mas quando eu falo esperança, não é esperança do verbo esperar, é esperança do verbo esperançar, do Deus que nos permite arregaçar as nossas mangas e partirmos para um horizonte diferente, vislumbrando algo que precisamos alcançar, algo que devemos alcançar. E nesse ponto é ser uma ajuda mútua, é permanecer em unidade, que o Deus de toda a esperança. E esse Deus nos oferece a esperança porque a característica desse Deus, como o texto diz, uma das características é a esperança, é ser esperançoso. É Deus que faz o esperançar em cada um de nós. Eu não sei se você, se eu, estamos prontos para trabalhar nessa ideia do verbo esperançar, mas precisamos buscar isso. Talvez sejamos fracos ao ponto de não conseguir. Que Deus envie fortes para nos ensinar. Talvez sejamos fortes ao ponto de acharmos que não precisamos. Que Deus nos envie fracos para que possamos trabalhar esse ponto nosso. É por isso que o texto diz que o Deus de toda a esperança. Que essa esperança do verbo esperançar possa fazer parte da nossa esperança. Que a nossa esperança não seja mais a esperança do verbo esperar, mas que possamos produzir, que ela seja a esperança do verbo esperançar. Que o Deus de toda esperança os encha de toda alegria e paz. Esperança, alegria e paz. O Deus, que é um Deus de esperança, é um Deus de alegria e paz. Somente esse Deus que produz, que é um Deus de toda esperança, que nos ensina a trabalhar dessa forma, esperançar, do verbo esperançar, de fazer algo, de não ficar inerte, mas de nos movermos. Ele promete nos ensinar de alegria e paz. Somente um coração alegre, somente um coração repleto de paz, somente um coração pacificador, ele pode e ele consegue trabalhar a ideia da esperança. Ele pode esperançar junto com aqueles que estão ao seu redor. Ah, meus irmãos, e nesse mundo, e nesses dias atuais, nesse tempo cinzento, nós estamos precisando sim aprender a esperançar, aprender a levar esperança do verbo esperançar,
Aqueles e aquelas que estão sem vez e sem voz, necessitados hoje em suas comunidades de fé ou suas comunidades locais, nos seus guetos, sejam eles religiosos ou não. Nós precisamos ajudar essas pessoas a frutificarem, porque estamos num momento em que, se não prevalecer a unidade, nós não podemos dizer o que vai mais prevalecer. A nossa unidade deve ser por Cristo Jesus, para que Deus Pai seja glorificado. E para isso existe uma coisa chamada esperança. É o que Paulo foca nesse capítulo. Esperança. Que o Deus de toda esperança vos encha de paz e alegria. A paz que excede todo conhecimento. A paz que foi entregue aos apóstolos no momento em que Cristo retorna à comunhão, quando eles estavam trancafiados por medo dos judeus. A paz que lança fora todo medo. A paz que tudo crê, tudo suporta. Porque essa paz é uma paz amorosa. É uma paz que vem preenchida de amor. É uma paz que anda junto com a alegria do Espírito Santo, a alegria do ser alguém que pode fazer um outro alguém ser também. Ser gente e mostrar gente como gente tem que ser. Ser gente solidária, ser gente fraterna, ser gente amorosa, misericordiosa, perdoadora. Ser gente cheia de paz e de alegria. Porque o Deus da esperança permite e te faz assim, para quando você chegar em algum lugar, você mostre ou as pessoas percebam que você é transbordante, que você está transbordando de paz e de alegria, e que é a mesma paz e alegria que está com você. Lembra disso, meu irmão. O Deus de toda esperança, o Deus que te dá, o Deus que promove em você a esperança, a ajudar as pessoas a exercitarem, a trabalharem ou esperançar, Ele te enche de paz e alegria, para que você possa levar paz e alegria a homens e mulheres que necessitam nesse momento. Paz e alegria a homens e mulheres que necessitem nesse momento. Que o Deus de toda esperança os encham de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Por sua confiança nele. Por sua confiança nele. Que o Deus de toda alegria, o Deus que te enche de paz, o Deus de toda esperança, que te enche de alegria, o Deus poderoso, em que você pode ter confiança. Esse é o Deus que vai fazer com que você alimente os outros, que vai fazer com que você faça parte da vida do seu irmão. Vai fazer com que haja unidade, vai fazer com que haja, pelo poder do Espírito Santo, transformação. Transformação a partir da primeira característica que nós já falamos aqui, transformação a partir da esperança. Como nós precisamos ser transformados a partir da esperança. Como nós precisamos passar esperança para aqueles e para aquelas que já perderam. Transformação a partir do nos enchermos, de sermos transbordantes de paz e alegria. Quantas pessoas essa noite têm necessitado de paz e alegria? E muitos de nós podemos ser a paz e a alegria de alguém essa noite. Transformação. Que sejamos cheios de paz e alegria. Mas acima de tudo, pela confiança que temos nele. Esse Deus inspira confiança tamanha que não importa se sejamos fortes ou se sejamos fracos. Importa é que possamos ser alguém que possa passar paz, alegria e esperança a outro alguém. E acima de tudo, nós precisamos lembrar que todas essas coisas vão acontecer. Vamos ser transbordantes
de paz e alegria. Desse Deus de toda confiança, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, que o poder do Espírito Santo, essa noite, ele possa nos inundar, ele possa fazer com que nós possamos, ou com que nós transbordemos de paz e alegria, para que as pessoas sintam em nós confiança e que possamos esperançar junto com homens e mulheres que já perderam o caminho, que já perderam a caminhada, que já se perderam no meio da estrada da vida, ensinando a eles, caminhando junto com eles e mostrando que dias melhores podem vir, sim, dias melhores podem vir. E nós precisamos arregaçar as mangas e falar para essas pessoas aquilo que vivemos, aquilo que sentimos. Assim como Jesus fala para os discípulos de João, quando os discípulos de João vão perguntar, em meio à dúvida de João, se ele realmente era o Messias ou se viria outro em seu lugar. E ele fala para os discípulos de João, vão, falem a João as coisas que vocês veem e ouvem. E nós precisamos ser portadores da mensagem que nós vemos e que nós ouvimos. A mensagem viva que vemos e ouvimos. O amor, a esperança, a alegria que nós vemos e que nós ouvimos. Hoje pode ser uma noite diferente para cada um de nós. Hoje pode ser o primeiro dia da semana que nós estamos começando com essa palavra de paz, esperança, amor e alegria. Mas também precisamos ser transbordantes de paz, esperança e alegria, que nos é dada pelo Deus de toda a confiança, pelo poder do Santo Espírito. E pelo poder do Santo Espírito, mais uma vez eu quero dizer para você essa noite, há esperança. Há esperança para tudo aquilo que nos disseram que não há. Há esperança para cada um de nós nesse momento em dificuldades da saúde. Há esperança para cada um de nós em relação à nossa família. E nós estamos encerrando agora o mês da família. As famílias que estão desestruturadas. As famílias que estão sendo espancadas pelo mundo. As famílias que têm sido de todas as formas subtraídas da sua vida. Mas nós podemos ser geradores de vida, levando paz, alegria e esperança. Pelo Deus de toda a confiança e pelo poder do Espírito Santo. Que possamos, essa noite, buscar unidade. Que possamos, essa noite, buscar a unidade que só vem do Senhor Jesus Cristo para a glorificação de Deus e nosso Pai. Que possamos olhar para homens e mulheres necessitados de força. Que possamos olhar para homens e mulheres que estão necessitando de força. Que possamos ser aqueles que na força possamos aprender com a fraqueza. E que essa fraqueza torne o nosso coração misericordioso, torne o nosso coração amoroso e torne o nosso coração repleto de esperança. Há esperança. A palavra de Deus nos garante. Isso é uma promessa para você, para mim, para nós. Que o Deus de toda a esperança possa nos encher de alegria e de paz transbordante. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor traga em você, que o Senhor te dê uma semana abençoada e abençoadora e que você possa ser canal de bênção na vida de todos ou de todos aqueles que necessitam de você, fortes ou fracos, fracos ou fortes, em nome de Jesus. Amém.